Obrigada pela atenção. Então, seguindo a ordem proposta de ouvirmos os setores técnicos inicialmente e depois os convidados demais presentes, eu chamo agora a palavra o presidente do IAB, senhor Daniel Mendes. Boa tarde, eu estou apresentado, meu nome é Daniel. Eu trago aqui o acúmulo de debates que o IAB vem fazendo, né, e as discussões sobre o centro. E nós recebemos o ofício da promotora e estruturamos a nossa discussão num documento. Eu vou estar lendo e discutindo com os colegas. Né? E vou estar entregando algumas cópias também que eu fiz aqui para todo mundo. Acho que não vai dar para todo mundo, mas tem bastante coisa. A primeira coisa que eu queria colocar é agradecer o convite. Eu acho que o Ministério Público tomou a frente desse debate, acho que de uma maneira muito salutar. Que eu queria reivindicar a importância dessa atitude que o Ministério Público chamou a responsabilidade para si, tendo em vista a correlação de forças que a Regina vem colocando aqui, que a gente tem hoje no Niterói. Então, eu queria elogiar essa posição do Ministério Público. E outra coisa que eu queria colocar aqui é lamentar a ausência da secretária de urbanismo que não está presente. Até porque a gente fez o que o Ministério Público pediu. Nós estruturamos o nosso documento em 8 questões, não exatamente 8 perguntas, mas 8 questões que a gente queria ver respondidas pela secretária. Algumas delas já até colocadas nesses outros ambientes de debates, ambientes que o IAB vem participando. Então, eu vou começar aí. Né? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro questionamento. O IAB considera que a tramitação do PL 143 de 2013 desrespeita as atribuições do CONPUR, o Conselho Municipal de Política Urbana, definidas pela Lei 2123 de 2004, pois a mensagem executiva 17 de 2013 foi encaminhada à Câmara Municipal em 4 de 6 de 2013, antes da primeira apresentação ao CONPUR, que somente aconteceu no dia 10 de 6 de 2013, depois do envio à Câmara, sem apreciação ou deliberação por parte do CONPUR, inclusive sem a formação da Câmara Técnica para apreciação da proposta do PL, como é prática desse Conselho desde que foi criado em 2004, conforme previsto no artigo 8 e no artigo 10º do respectivo regimento interno do CONPUR. Então, desse questionamento, vem a primeira pergunta. A pergunta vai parecer até um pouco meio nonsense, mas tem que se perguntar, porque o projeto tem um pouco esse caráter meio. Por que o PL foi encaminhado à Câmara Municipal antes de ser discutido no CONPUR, conforme previsto na lei do plano diretor? Essa seria a primeira pergunta. Não precisa anotar, que eu vou entregar o documento para vocês, tá? O segundo questionamento. O estudo urbanístico que deu origem ao projeto de lei 143 de 2013 até a presente data não foi apresentado, invertendo completamente a ordem do projeto de planejamento, que tem sido a prática do CONPUR desde sua criação. Aí vem a pergunta. Existe projeto de estudo urbanístico que subsídio o PL? Se existe, por que ainda não foi apresentado? Terceira questão. O EIV teve seu termo de recebimento emitido dia 28 de 5 de 2013. Mesmo assim, como apontado no item 1, o projeto de lei com os parâmetros urbanísticos foi encaminhado à Câmara 4 de 6 de 2013. O IAB entende que o EIV tem um projeto que implica em alterações do plano diretor, no plano urbanístico da região da Praia da Bahia e no plano urbanístico da
região norte. Demandaria várias audiências que não poderia começar a tramitar na Câmara sem esses procedimentos. É possível analisar o ex-RIV dessa magnitude em 5 dias úteis? Por que foi encaminhado para ele a Câmara sem a discussão e aprovação do ex-RIV por parte da sociedade, dada a complexibilidade do tema? Eu vou pedir aqui para passar o texto, até para acompanhar a leitura, que pode ajudar. Posso? Tem uma minuta separada aí, tá? Por favor. Tem uma minuta e tem esse documento, são duas coisas separadas, tá? Então, o quarto questionamento. De acordo com as informações obtidas na página da Secretaria de Urbanismo e Mobilidade, a Instrução Técnica 15/2013, referente ao estudo de impacto de criança EIV, da Operação Urbana Consorciada da Área Central de Niterói, foi emitida no dia 1º de abril, não sei se foi coincidência, conforme consta na página da Secretaria de Urbanismo. A Instrução Técnica faz referência ao processo 1596/2013, mas o decreto municipal 11.378/2013, que cria a área de experiencial de interesse urbanístico central, somente foi sancionado 10/4/2013. Aí vem a pergunta: como pode a instrução técnica ser emitida antes da criação da área de especial interesse urbanístico da área central, território objeto do TR? Quinto questionamento. Observa-se a inconsistência da estruturação técnica 15/2013, que norteou a elaboração do EIV, que consideramos bastante limitada para um projeto dessa magnitude e complexidade, que altera várias leis municipais que integram a política urbana, cujo instrumento básico é o plano diretor, e ainda o plano urbanístico regional das praias da Bahia. Comentário. Pergunta: como pode uma instrução técnica para uma operação urbana que atinge uma área de 3,8 milhões de metros quadrados, no qual moram 40 mil habitantes, ser semelhante à expedida para um edifício? Mais um questionamento. O sexto questionamento. Na reunião ordinária do CONPUR, realizada em 17/6/2013, o IAB apresentou uma proposta de adiamento, considerando que o projeto de lei foi apresentado apenas na reunião ordinária de 10/6/2013, e que ainda não foram apresentados estudos que foram citados pelo subsecretário de urbanismo nessa apresentação. Questionamento: em que data será apresentado ao CONPUR e todas as demais entidades interessadas, assim como a sociedade civil, os estudos citados no Decreto Municipal 11.373 de 2013, de 21 de março de 2013, artigo 4º, parágrafo 3º. Mais um comentário. Com base no artigo 19 do Regimento Interno do CONPUR, o IAB protocolou uma nota técnica, que eu queria pedir para os companheiros distribuírem também, uma nota técnica, e cobrou que fosse lida pela presidência, e assim foi feito, de forma integral. Porém, a mesa informou que as propostas serão apenas encaminhadas à Comissão de Urbanismo da Câmara Municipal. Questionamento: sendo assim, qual é o sentido de apresentar propostas ao CONPUR se elas não podem ser incorporadas ao TR, uma vez que não está mais no Executivo? Oitavo questionamento. A nota técnica elaborada pelo IAB, citada no item anterior, contém uma avaliação a respeito do projeto de lei, atendo-se ao processo de tramitação sem se deter na forma, pois precisamente questionamos a inexistência de elementos que permitam a apreciação da proposta que as justifiquem. Em todas as reuniões do CONPUR, 10/6, 17/6, 9/7, reiteramos a necessidade de que os estudos solicitados sejam disponibilizados para que possamos analisar a proposta com consistência, que pedimos que fossem apresentados entre outros estudos que normalmente fazem parte do EIV desse tipo. Eu vou citar alguns itens que a gente queria que constasse nesse estudo. Item A: estudos do potencial construtivo representados pelos coeficientes básicos e máximos previstos com identificação de terrenos considerados renováveis na área da operação.
B. Históricos dos licenciamentos residenciais e não residenciais realizados desde 2002 na área da operação. C. Quantitativo comparativo de alvarás na área da operação por tipo com fluxo anual de concessão desde 2002. Perfil da moradia na área da operação, identificando o peso da locação e faixas de renda, visando subsidiar programas de locação social ou outras alternativas para garantir a permanência da população de menor renda. Levantamento das demandas de comércio popular e ambulante visando formular propostas de mercado popular. F. Estudos e simulações volumétricas com parâmetros urbanísticos propostos para cada um dos setores da operação. G. Quadro comparativo dos parâmetros urbanísticos vigentes para cada fração urbana e para os novos setores e subsetores propostos na operação. H. E a professora Regina já entrou nesse mérito. Memória de cálculo das densidades máximas possíveis comparando a legislação atual e a proposta. I. Estudos do impacto econômico da operação urbana Porto Maravilha sobre esta proposta. L. Relatório da comissão das APAUs, que justifiquem sua extinção em data anterior ao encaminhamento da PL da Câmara, para poder subsidiar a proposta. E. Ata da reunião do Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural que se manifeste favorável à extinção das APAUs em data anterior ao encaminhamento pela PL à Câmara. Estudos e projetos do sistema viário, bem como da solução para a mobilidade do acréscimo populacional devido à operação urbana consociada da área central. Então, esses são alguns itens que a gente trouxe para o debate. Mas eu queria finalizar observando algumas questões. Que as diretrizes que norteiam o projeto, e aí eu vou abrir aspas, transformações urbanísticas e estruturais, melhorias sociais e aumento da mobilidade não encontram lastro no projeto de lei. Porque a secretária sempre apresenta um slide sobre a proposta, mas ela não abre o projeto de lei e vai lendo o projeto de lei com todas as suas questões e problemas que ele tem. E isso é um problema evidente, porque ela fica fazendo, na verdade, uma propaganda, um marketing de um projeto que não abre a lei nos seus itens. E pede para os advogados resolverem os problemas que surgem. E que respaldam o projeto, que eu acho que isso tem que ser discutido. As discussões que vêm sendo realizadas são extremamente importantes e que têm sido reconhecidas pela Secretaria do Urbanismo e justificadas pelo projeto da lei de Câmara, só para me organizar, que agora eu me aprendido. O que a gente acha que é o seguinte, eu vou agora falar um pouco e ler menos. A gente acha que as discussões que essa proposta provocou suscitaram um debate que foi muito salutar. Eu acho que juntar todos esses setores para discutir o centro, companheiros que não são arquitetos, mas o patrimônio, a gente tem que estar discutindo isso, tudo, companheiros que a gente vê na conferência, que a gente vem aqui, que a gente vem lutando, conseguindo dialogar com a comunidade, com outras organizações. Esse é o sentido da discussão da política urbana e a gente quer que isso consiga materializar, como a Regina falou, nós temos que levantar a camisa e se aliar e debruçar na discussão do plano diretor e fazer a revisão do plano diretor e dos pulos da nossa cidade. Não dá mais para a gente ficar com esse discurso que a gente não tem diagnóstico. Não tem uma prefeitura, tem uma secretaria, tem que fazer o diagnóstico. É a função do secretariado que está. Não é a função do secretariado que colocar essa prefeitura para fazer o que a comunidade tem pedido há muito tempo. E ela tem que se debruçar sobre esses problemas, porque esses são os problemas da nossa sociedade hoje. Como a Regina colocou no caso da moradora, que quer saber o que vai acontecer com ela, e que ela fica perplexa sem saber isso. Então, a nossa proposta final, para encerrar aqui a fala e o documento IAB, é corroborar com a proposta que a Regina colocou aqui. Esse PL tem que sair da Câmara. Nós temos que organizar um movimento que faça o PL sair da Câmara. Porque se for esperar o nosso governo fazer isso, não sairá. Eles vão colocar a prefeitura para aprovar o projeto. Essa é a ordem do prefeito. E o prefeito tem nome, é Rodrigo. Ele tem que tirar o projeto da Câmara, falar para a sua base não votar. Esse é uma das reivindicações que o movimento de massa vem fazendo nas ruas. É só você olhar. As pessoas querem saúde, querem educação, elas precisam
para finalizar, eu queria responder, porque foi uma questão importante que a Regina colocou aqui, né, para me colocar à disposição do Ministério Público para qualquer participação de discussão nesse sentido. A Regina colocou uma questão importante sobre a questão do concurso que o AB do Rio vem falando nos jornais e tudo mais. Eu queria colocar o seguinte: o IAB tem uma posição de que a melhor forma de discutir projetos é por concurso público. Isso é uma posição do IAB. Tá? Nesse momento, o IAB do Rio de Janeiro propor um projeto sem discutir com o núcleo local da cidade foi um equívoco, e eu me junto àqueles que são contrários a esse movimento, porque está indo de encontro a maioria da população de Niterói, está discutindo, está querendo fazer a política urbana na cidade decente e de baixo para cima, como a companheira Regina já colocou aqui. Então, eu queria encerrar me colocando ao lado dessa discussão, mas colocando que o IAB tem uma discussão nesse sentido que a gente vai ter que fazer internamente. Mas que agora é equivocado fazer qualquer projeto de concurso público, ainda mais negando a discussão que o IAB vem fazendo aqui. Mas todo mundo já sabe, e todo mundo já fala um pouco disso, o governo é muito poderoso, ele tem seus tentáculos, ele consegue. A Regina Leite falou que ela vem defendendo a posição da FANIT há muito tempo, e a FANIT agora não defende a posição da FANIT. Imagina, então, num órgão onde a gente tem... vocês entenderam, né? Vamos entender a minha palavra. Então, eu queria encerrar minha fala aqui e agradecer a oportunidade. Agora nós gostaríamos de chamar o representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o senhor Luiz André Barros. Obrigado, Confio. Boa tarde. Estou representando o presidente Cid Menezes, do Tal RJ, e faço parte da diretoria atual do Conselho. Ficamos muito felizes desse convite, da participação na cidade. Nós já temos conversado muito nas plenárias do Conselho sobre os problemas que nós estamos vivendo aqui na cidade de Niterói. Para a nossa surpresa, realmente foi invertida a forma que o governo municipal encaminhou a Câmara. Mandar um projeto de lei sem um projeto detalhado, discutido, foi um absurdo. Só que, para nós, como autarquia federal, que promove o exercício, a fiscalização do exercício profissional, fica muito complicado se nós não tivermos os nomes dos pais da criança. Na semana passada, eu solicitei ao presidente, nós enviamos à secretária Verena, que ela encaminhasse a nós no tal a relação dos autores dos projetos com os devidos registros técnicos, porque até o presente momento não temos o quadro que elaborou esse projeto. Até hoje ninguém assumiu a autoria desse projeto que vai impactar tão grandemente a cidade de Centro de Niterói. Então estamos aguardando, peço até que seja um questionamento do Ministério Público, que a Prefeitura encaminhe uma listagem dos arquitetos, urbanistas, qualquer outros profissionais envolvidos na concepção desse projeto, com os seus registros técnicos no Conselho da Ordem. Nós aqui estamos abertos a apoiar qualquer movimento, sabemos que a nossa obrigação é a fiscalização do exercício profissional e principalmente na defesa da sociedade. Acho que nós temos que brigar realmente, concordando com o Daniel e com a professora Regina, que nós, em primeiro lugar, nós temos que fazer a revisão do nosso projeto de plano diretor, que já vem de 20 anos de defazer. Para a minha tristeza, muitas das coisas que a gente colocou no plano diretor não foram desenvolvidas e ignoradas. É o que eu queria colocar e agradecer. Agora eu gostaria de chamar a palavra a senhora Luísa Freire, né? Professora Luísa Araújo. Perdão, passaram aqui. Então, professora Luísa Araújo, vem por aí. Boa tarde a todos. Eu sou professora aqui da Escola de Arquitetura. Nesse momento, eu também estou liderando
âmbitos também de dizer que eu não estou só representando aqui a UF, corpo de professores, especialmente a minha área é infraestrutura urbana e projeto urbano, mas também faço parte do grupo de pesquisa da FAO-FRJ ProURB, Direito do Urbanismo, liderado pela professora Rosângela Cavalazzi. Também estou com esse intuito de transpor aqui as palavras que possam ajudar a esclarecer, inclusive o posicionamento dos órgãos, das concessionárias que estão aqui em relação ao material que me foi colocado à disposição para a leitura. Debruçada sobre os estudos de impacto de vizinhança, que eu categorizo que seja muito mais uma carta de intenções e não um estudo propriamente dito. No aspecto da mobilidade, eu não vi ser mencionada a concessionária Barcos, por exemplo. Então, esse estudo ele apresenta a proposta de mobilidade apoiada em dois aspectos. Na racionalização das linhas intermunicipais metropolitanas, e na implantação da linha 3 do metrô, e entre parênteses eles colocam metrô ou monotrilho, a racionalização das linhas de ônibus que hoje operam o corredor Niterói-São Gonçalo e Itaboraí, eixos Porto Velho e Doutor Marques. A racionalização prevista também após a linha 3 poderá resultar na redução de até 400 ônibus hora pico no eixo da Avenida Feliciano Sodré. Então, esse dado não é um dado provavelmente calculado por quem elaborou o EIV, porque esse dado consta dos estudos iniciais da linha 3 do metrô. E eu participei desses estudos, não posso dizer assim. Também não faz menção ao corredor Maricá-Niterói, ou Maricá-Rio, que atravessa Niterói. Eles falam da racionalização e integração das linhas intermunicipais de São Gonçalo e Itaboraí, eixo BR-101 e 104, aos corredores de Niterói, que na realidade é a Feliciano Sodré, restringindo o acesso às linhas de ônibus direto. Não cita Maricá novamente. A implantação de um terminal Barreto, destinado à integração das linhas intermunicipais de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, a futura estação Barreto da linha 3 do metrô, e a implantação da linha troncal Barreto Centro, BR-101 Feliciano Sodré. Basicamente, é uma proposta inconsistente porque trabalha também com responsabilidades que não competem no município. Ainda nesse olhar da mobilidade apoiada nas linhas intermunicipais, o ordenamento dos itinerários das demais linhas metropolitanas, que também não é calçado no município, compete ao Estado, para trajeto na Feliciano Sodré, terminal João. E aí a gente fica ciente de que vai ser mantido, né, provavelmente, o terminal João no centro de Niterói. E há uma incongruência, porque ao mesmo tempo que há um discurso no próprio estudo de redução, né, do número de veículos e viagens, seja de veículos individuais ou de transporte público para o centro, a manutenção do próprio terminal já explicita que ele vai ser um atrativo nesse sentido. E aí esse conjunto de propostas, dessas considerações, poderá reduzir o número de veículos na hora de pico. Eles apresentam esse número em torno de 700 veículos atuais para cerca de 250 veículos atuais. Não há projeto de mobilidade, não há esse dimensionamento, não há essa estimativa de cálculo baseado em pico. Não há projeto de mobilidade. Portanto, isso é uma pergunta que deve ser: que projeto de mobilidade é esse que o programa, a proposta se baseia? Ainda agora, já no âmbito das linhas municipais, o EIV baliza os seus argumentos em cima da implantação dos corredores de integração Niterói através do BRT,
com estações de embarque para pré-pagamento utilizando plataformas centrais. E aí é associado um mapa, que a gente não tem esse mapa aqui para mostrar, de um traçado possível. Eu entendo que seja um traçado possível, mas nem sem explicitar a necessidade de alargamento dessas vias, de novos projetos de alinhamento, porque o BRT, diferentemente do BRS, ele vai necessitar de uma dimensão maior de caixa de regulamento para convivência com os outros usos de mobilidade, como bicicleta, pedestres e outros veículos. As linhas municipais de Niterói ainda, ele chama a atenção da implantação da linha do BRT Charita Centro. Isso foi falado, inclusive, no debate lá na audiência. Interligando o terminal rodoviário, e aí sim, que é a primeira vez, terminal rodoviário e hidroviário, Charitas, a estação integrada Araribóia, estação metrô, monotrilho e Feliciano Sodré. Não há um projeto nesse sentido. E também não fica claro a articulação e integração do BRT com o VLT. Em que momento isso vai se dar e como isso vai se dar. Existem conflitos, né, previstos normalmente na operação desses dois sistemas que precisam estar explicitados. Alteração de itinerários das linhas de ônibus atualmente em operação na área central. Também isso tem que ser conversado com as empresas, que soluções seriam essas possíveis, né? Deixando de operar nas vias locais e coletoras internas à área central e transferindo-se para os eixos arteriais externos na Avenida Visconde de Branco, Jansen de Mello, Feliciano Sodré, que nós já sabemos que está sobrecarregado. Adicionando-se isso à sobreposição das linhas intermunicipais. A implantação destas soluções poderá reduzir o volume de ônibus na Visconde do Rio Branco de 400 veículos para cerca de 100 veículos no futuro. Isso não é verdadeiro. Pelo adensamento proposto só para a área central, já se mostra que esses números são inconsistentes e como eles foram dimensionados. A outra questão também, então eu queria chamar a atenção que só foi um momento que o terminal hidroviário foi colocado explicitamente no estudo do Pacto de Vizinhança, que é através da estação Charitas. A outra questão que chama bastante atenção, e aí, lógico que tem uma interferência também sobre o aspecto da mobilidade, que esse espaço, especialmente, ele é um espaço de interesse metropolitano. Como foi colocado pelo Daniel, representante do IAD no Niterói, nos preocupa muito, já que as ações, as intervenções, investimentos que vêm acontecendo do outro lado da Bahia, imediatamente de frente, através do programa do Porto Maravilha, ela já tem um impacto muito forte durante o processo de obra, né? E isso se repercute nesse espaço da área central de Niterói, que é um espaço de interesse metropolitano. Então, isso também vai acontecer ao contrário, né? Quer dizer, vice-versa. A partir do momento que eu também terei aqui, então há necessidade de um planejamento integrado que consolide essa linguagem do espaço metropolitano. As ações previstas, né, pela operação urbana associada, elas pressupõem a existência de autorizações, licenças, ou mesmo projetos a serem concedidos, discutidos com todos esses entes que fazem parte, e, portanto, e pelos poderes e autoridades competentes. Não pode simplesmente ser uma intenção a ser inserida no estudo de impacto de vizinhança. Todo estudo apresenta uma matriz de impactos, com responsabilidades, os atores que vão operar, em quanto tempo. Isso não está presente no estudo. Não há, parece, essa intenção de compromisso com essa questão. Então, isso que eu chamei a atenção na migração do BRT é muito sério. Quer dizer, precisa que isso seja explicitado em termos de projeto. Não há projeto. Primeira pergunta, então, que apresente um projeto de mobilidade e que esse projeto seja substantivo e seja
que reflita não só as questões municipais, intermunicipais, metropolitanas, com dimensionamento, né? Outra questão, aproveitando as empresas concessionárias aqui presentes, é que não há menção na audiência pública. Alguns números foram apresentados num quadro, tipo 190 mil metros quadrados de calçadas renovadas, 515 mil metros quadrados de ruas reformadas, 101 mil metros quadrados de praças reformadas e 150 mil metros quadrados de novas praças. Não há menor menção aí de quilômetros por exemplo, de extensão de redes de serviços públicos, de água, esgoto, drenagem, pavimentação também. A questão da limpeza urbana sequer é mencionada no estudo de impacto de vizinhança. Então, a outra questão é que eles apresentem a demanda atual e a demanda futura em termos dos serviços, das redes finas, enfim, das redes de serviço público, e também a questão da limpeza urbana, porque eu estou adicionando não só uma população, segundo a proposta, é uma população que vem caindo num patamar de 100 mil até agora 40 mil, mas eu tenho uma população flutuante que deverá ser também prevista de uso intensivo dos espaços, e que vai usar todos os espaços públicos e os seus serviços, com certeza. Então, essa questão também precisa ser inserida. E a outra, como é que essa integração e articulação prevista na proposta de urbanização, de reurbanização dessa área, vai integrar e articular as redes de serviços, como é que ela se propõe a fazer esse papel, como é que esse papel será conduzido, ou pela companhia, seja essa companhia de sociedade mista, isso também não está explicitado, como é que isso vai se dar. A sensação que existe um caráter de superficialidade, né? Ninguém aterrissou nesse território ainda, estão flutuando, estão disco voador, né? Uma coisa muito superficial. Não há em nenhum momento da leitura do Wave uma percepção de que há conhecimento sobre esse território, né? É muito superficial, não há compromisso nos dados, os dados são, aliás, não são dados, são só suposições, e a gente espera muito mais do que isso. Em relação à questão da alteração, né, o descobrimento do terminal horário, que o Wave fala sobre isso, né? Isso ele fala que vai ser remanejado. Mas ele faz uma localização para a região do lado. A gente visualizou essa nova localização através de uma planta, de uma perspectiva que nessa audiência ainda não foi apresentada, porque o vice-prefeito já colocou que não vai haver aterro, né? Então, não sabemos de que projeto nesse momento está sendo discutido, porque a cada momento que surge essa demanda pela apresentação por parte do Executivo, há mudanças significativas, porque essas mudanças que nós estamos chamando aqui através desse debate que você organiza, são as transformações pelas quais são significativas, são estruturais. Como nós chegamos a estar presentes e a CCR também, e a gente sabe que hoje a CRL tem enfrentado dificuldades, é um sério na universidade. A gente queria deixar claro para eles que esse estudo de impacto de vizinhança, apresentado nesse projeto de lei que está submetido à Câmara, ele afeta essa concessão. Ele diz que a estação vai sair daqui e vai para outro lugar. E também nebulosamente. Com todo respeito, eu prefiro dizer que é uma carta de intenções. Isso não é um estudo. Sim, mas esse documento, digamos assim, que acompanha o projeto de lei que está lá na Câmara, ele faz essa previsão de afetação nesses serviços públicos de transporte que afeta muita gente na cidade e nos municípios circunvizinhos. Mas na última audiência eles não sacramentam essa visão, né? Não foi dito que haveria esse remanejamento e esse reposicionamento do terminal e nem do aterro. Não, mas não precisa ter muito esse pagamento. Não foi negação.
Mas não vai ter afirmado a justiça da Marina. Se é possível a Marina e a estação. Acho difícil. Não tem mais. Acho difícil essa convivência. Bom, era isso que eu espero que tenha contribuído para esclarecer. Você não fez, Heloísa? Nós não temos uma planta técnica que distribua. A gente tem só aquele mapa que eu mostrei com aquelas linhas, quer dizer, é uma intenção, não tem nada detalhado e que agora está sendo modificado, mas com projeto de lei na Câmara. Seguindo então a estrutura proposta, vamos dar início tem a impressão que encerraram as manifestações a princípio técnicas acerca do projeto. Eu sou presidente da DEM. Sim. Posso falar? É técnica, a parte técnica? Sim, sim. Então, ótimo. Chama a palavra, então, o senhor Jean-Pierre Biot, presidente da DEM, para se manifestar. Cuidado com os fios. Boa tarde a todos. Eu queria saber só o seguinte, eu acho que a gente devia, como eu comecei a falar ali atrás, fazer uma coisa. Nós temos uma oportunidade hoje aqui, não sei se nós temos tempo para isso, mas nós temos uma oportunidade de discutir esse centro e essa cidade toda dessa vez. Quer dizer, o plano diretor tem que ser discutido, tudo tem que ser discutido, só que a gente tem que botar aqui dentro para discutir. Nós temos aqui um capital, que é a UF, que tem geógrafo, tem história, tem engenheiro que pode fazer, chegar naquele custo. Como é que se chegou naquele custo de 1 bilhão? Por que 1 bilhão vai pagar o quê? Isso é fácil. A MOB tem quanto custa fazer calçada, quanto custa fazer rua. Você pega e faz aquilo tudo. Isso é uma coisa tranquila de fazer. Agora, a gente precisa saber se a gente tem tempo para isso. Entendeu? A gente botar os engenheiros da UF para fazer o orçamento. Temos uma oportunidade que eu não tive quando estudei. De ter uma coisa real acontecendo, que é bom para arquiteto, que é bom para engenheiro, que é bom para geógrafo, que é bom para historiador, é sentar todo mundo e a gente discutir, realmente fazer as contas e ver o que é isso. Propor soluções e não apontar o que está errado. Todo mundo sabe que está errado, tem tudo errado. Não adianta você fazer a linha 3 do metrô que não vai para o Rio e para aqui então. Aí o que adianta isso? Não adianta nada. Então temos que ter algumas soluções. Eu acho que a gente consegue chegar nessas soluções. Tá? Só isso que eu queria propor. As proposições da Bíblia nós já passamos para... Não, acho que não mandamos para vocês. Já vamos mandar aqui, tá bom? Nós falamos lá no concurso, então. Tchau.